Salve galera, seja muito bem-vindo ao canal e aqui vamos falar um pouco sobre lógica de programação e juntos explorar a forma de se criar algoritmos que sejam executáveis por um computador. E afinal de contas, o que é lógica de programação? Em um contexto assim simplista, é a forma de organizar uma tarefa em passos sequenciais com um nível de detalhamento adequado para que sempre que for executado sob as mesmas condições, atinja um objetivo bem definido. Qualquer semelhança aqui com uma receita de bolo é mera coincidência, né? Mas beleza, né? E o que é necessário para aplicar a lógica, né? Eh, a gente precisa primeiro entender um problema, né? Nós aplicamos lógica de programação para resolver um problema computacional. Então, a partir do momento que nós entendemos o problema, nós podemos entender os passos para solucionar esse problema, né? A partir daí, nós vamos descrever esses passos dessa solução para um computador de uma forma bem detalhada, e é aqui que a gente realmente transcreve esses passos para uma linguagem de programação, né? Isso lá na frente vai ser a sua escolha, mas no início aqui nós vamos utilizar uma pseudolinguagem que é o Portugal. Mas e aí, qualquer um pode aprender? Para falar a real, quase todo mundo, né? Nós já executamos tarefas sequenciais no nosso dia a dia, a gente apenas não se dá conta disso. Quando você absorve a forma de resolver um determinado problema, de executar uma determinada tarefa, você simplesmente vai lá e faz, você não fica pensando o que você tem que fazer passo a passo para executar, né? As pessoas já absorveram de uma forma tão tranquila, né, tão profunda, como fazer, por exemplo, um café, você simplesmente vai pegando tudo aquilo que você precisa e já desembola aquele fluxo ali sem ficar parando muito para pensar o que é que você tem que fazer em cada etapa, né? Algumas coisas você já deixa fazendo quase que no piloto automático, beleza? Mas os requisitos básicos são praticamente você saber ler e fazer as 4 operações básicas da matemática, né? Todo o resto se resume aí à sua própria evolução diária. E isso envolve treinar o seu cérebro para pensar em etapas, né? Entender um problema e como descobrir a solução desse problema, né? Descobrir como que você vai conseguir resolvê-lo. E nessa parte, pode acreditar, o Google ajuda muito, né? E ademais é aprender os comandos necessários de uma determinada linguagem de programação, né? No nosso caso aqui vai ser um pseudocódigo, essa pseudolinguagem é o Portugal, mas a partir do momento, né, que você aprende a dividir um problema em etapas, né, e solucionar aquele problema com esses passos, essas etapas, tudo fica muito mais tranquilo de se fazer a partir do momento que você conhece os comandos. Então vai bastar ali você saber quais comandos você tem disponíveis, né, e como que você pode combinar esses comandos para destrinchar aí uma sequência de etapas para resolver o problema. E quais as ferramentas que eu posso utilizar para iniciar? É basicamente lápis e papel, né? Mas é óbvio, você está diante de um computador, então fica muito mais fácil a gente fazer através de um computador. Então nós vamos utilizar 2 ferramentas básicas aqui. Primeiro é o Visual, que é um editor de pseudocódigo da pseudolinguagem Portugal, que é o que nós vamos adotar para aprender a lógica de programação, e já deixo registrado aqui todos os créditos ao professor Antônio, que criou a ferramenta, né? E ela já fica nesse link aqui, que eu também vou deixar na descrição para que você faça o download da ferramenta. A segunda é o VS Code, o Visual Studio Code, é uma ferramenta da Microsoft e ela fica neste link aqui, que também vai estar na descrição, né? E por último, mas não menos importante, né, o seu tempo de estudo diário, né? É importantíssimo que você se dedique, que você realmente treine o seu cérebro para dividir uma solução em etapas, em passos sequenciais, né? Como eu disse anteriormente, nós já fazemos isso nas nossas vidas, mas isso é tão trivial que a gente nunca para pensar quais são as etapas, quais são as sequências que a gente utiliza para, por exemplo, fazer um café. Então é algo tão simples, tão trivial, que a gente faz meio que no piloto automático. Beleza, e como que a gente vai aplicar a lógica de programação e aprender a lógica de programação? Basicamente, nós vamos treinar muito fluxo de resolução de problemas, né, e os pseudocódigos. E eu já vou deixar de cara aqui um pequeno exemplo para que você entenda, né, o que são fluxos, que é uns passos necessários para se tomar banho, por exemplo, né. Então no seu dia a dia, o que você faz para tomar banho? Você se desloca até o banheiro, abre o registro, molha o corpo, ensaboa o corpo, na sequência lava os cabelos, enxágua os cabelos, enxágua o corpo, seca o corpo.
e sai do banheiro. E nesse ponto nós descobrimos que não é o suficiente para um computador. Isso aqui é muito alto nível, isso é para seres humanos, né? Por exemplo, é muito óbvio para a gente seguir essa sequência, né? Mas para o caso do computador, ele não sabe que a gente tem que levar a toalha. Então, a partir daqui, a gente precisa realmente melhorar essa sequência, né? Deixar com um nível de detalhe um pouco melhor. Então, como que a gente poderia recomeçar esse algoritmo, né? Primeiro, a gente encontra e pega a toalha, depois se desloca até o banheiro, abre o registro, molha o corpo, ensaboa o corpo, lava os cabelos, enxaga o corpo, seca o corpo e sai do banheiro, né. E aqui a gente descobre que para o computador também vai dar erro. Afinal de contas, a gente toma banho sem tirar a roupa. Nós não estamos falando para o computador que é necessário que se remova a roupa. Então, ok, vamos tentar melhorar isso aqui um pouquinho mais para que o computador consiga executar, né? Seria basicamente encontrar e pegar a toalha, deslocar até o banheiro, tirar a roupa, abrir o registro, molhar o corpo, ensaboar o corpo, lavar os cabelos, enxaguar o corpo, secar o corpo e sair do banheiro, né? E aqui novamente a gente descobre que o computador não vai conseguir fazer tudo numa sequência correta, né? Porque afinal de contas, nós estamos considerando que essa casa não tem portas, né? A pessoa entra no banheiro meio que atravessando a parede, né? Atravessando a porta, como se fosse um espectro. Então, esse tipo de detalhe, né, é que é importante a gente se atentar quando está criando o algoritmo, né? Nós precisamos fornecer ao computador todas as informações necessárias, porque ele é uma máquina extremamente rápida, mas ela é burra, né? Ela não tem ah, as maldades, as malícias que o ser humano tem. Então, é muito natural para a gente absorver um determinado comando, como, por exemplo, tomar banho, né? Porque ao longo da vida a gente já viu aquele processo acontecendo centenas e centenas de vezes. É muito simples para a gente seguir esse fluxo, porque mentalmente nós já sabemos como ele funciona, mas a máquina não. E beleza, né? Nesse caso, o que a gente poderia fazer para melhorar um pouco mais esse código, né? Basicamente, a gente teria que falar para o computador que ele precisa encontrar e pegar a toalha, deslocar até o banheiro, abrir a porta, entrar, fechar a porta, pendurar a toalha, tirar a roupa, colocar a roupa no cesto, abrir o registro, molhar o corpo, fechar o registro, ensaboar o corpo, abrir o registro, molhar e lavar os cabelos, enxaguar os cabelos, enxaguar o corpo, fechar o registro, secar o corpo, enrolar na toalha, abrir a porta e sair do banheiro. Parece um fluxo muito bom de ser seguido, né? Mas ele é um fluxo ok? Para esse início aqui, ele pode ser considerado um fluxo ok, sim, tá? Mas é importante a gente manter em mente o seguinte: isso aqui ainda pode ser destrinchado em muito mais etapas. Como, por exemplo, quando dizemos, né, para o computador que a gente precisa lavar os cabelos, né, molhar e lavar os cabelos, isso aqui pode virar mais 20 comandos, né? É pegar o shampoo, abrir a tampa do shampoo, despejar um pouco de shampoo na mão, passar o shampoo que está na mão nos cabelos e por aí vai, né? Então é importante a gente ter em mente o seguinte: nós estamos ensinando para uma máquina estúpida os passos para ela fazer uma tarefa que para nós é muito trivial, mas para ela vai ser muito complicado, porque ela não tem malícia, ela não tem maldade, ela faz exatamente aquilo que a gente manda. Então, quando ela faz alguma coisa errada, certamente é porque a gente mandou fazer errado ou não tinha um fluxo detalhado o suficiente para que ela fizesse na forma correta. Beleza. E onde chegamos até aqui? Resumidamente, pessoal, você não precisa ser um gênio da matemática, né, como a maioria das pessoas pensam, né, para se tornar um programador. Aprender lógica de programação não é algo muito difícil, é lógico, requer uma dedicação e eu recomendo que essa dedicação seja diária, né, para você não se sobrecarregar. E tem muitas pessoas que conseguem ficar o dia inteiro estudando, 8, 10, 12 horas por dia, mas eu não recomendo. Eu acho que você estudar um pouquinho por dia, né, em doses ali homeopáticas, vai ficar um pouco mais fácil de você absorver. Na real, a gente já executa tarefas na nossa rotina diária em etapas, né? A gente já tem um fluxo pré-definido de como fazer algumas coisas da nossa rotina diária. Então, para você se tornar um programador, você precisa basicamente aprender os blocos de comando da linguagem que você vai utilizar, né, e treinar o seu cérebro para começar a resolver problemas em pequenas etapas, né?
Como eu disse, isso é muito trivial para a gente realmente não para analisar a quantidade de pequenos passos que a gente utiliza no nosso dia a dia para executar uma tarefa qualquer. A partir daqui, eu aconselho que você acorde de manhã e comece a pensar as coisas que você faz, escovar os dentes, por exemplo, tomar café em pequenas etapas, né. Quanto mais você trazer isso para sua rotina diária, mais fácil vai ser você entender a lógica de programação e ficar pronto para se tornar um programador. Então é isso aí, cola com a gente, sejam muito bem-vindos no canal e vamos juntos descobrir como é fácil aprender lógica de programação. Um abraço e até o próximo vídeo.